Olá, começa agora mais um programa Fala Mais, seja muito bem-vindo, eu sou Guilherme Reginato e você já sabe, aqui nós falamos de pessoas, isso mesmo, nós falamos de você, falamos de mim, da minha esposa e vamos também falar um pouco da história da nossa convidada de hoje, mas antes de revelar o tema e quem é a nossa convidada, eu quero dar, claro, as boas-vindas para ela, que é co-criadora deste programa, é host do Fala Mais junto comigo, a minha esposa Grazi Bonfante Reginato. Seja bem-vinda, Grazi. Obrigada, é um prazer estar aqui. Grazinha, vamos lá, quem é a nossa convidada do programa de hoje e sobre o que falaremos? Vamos lá, a nossa convidada de hoje é Camila Pimentel, doutora Camila, e nós temos uma alegria muito grande de receber ela aqui, porque a doutora Camila, ela é médica dermatologista com mais de 13 anos de experiência, especialista em dermatologia clínica, estética e cirúrgica. Ela é reconhecida por sua abordagem personalizada, humanizada e pela busca constante pela excelência. Ela é mineira, casada, mãe de 2 filhos, representa com maestria o conceito de luxo silencioso. Eu quero falar mais sobre isso. Nós queremos falar sobre isso, que é aquele cuidado com a pele que une a sofisticação, naturalidade e saúde. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada mesmo. Camila, primeiro de tudo, quero entender o que uma mineira vem fazer em Rio do Sul, Santa Catarina. Eu sei que hoje a nossa audiência ela é grande, nós temos pessoas aí do Brasil inteiro nos acompanhando, mas nós estamos situados em Rio do Sul, Santa Catarina, e você já está, se eu não me engano, uma década aqui na nossa cidade. Sim. Mas conta um pouco da tua trajetória, da tua história, o que te trouxe para cá. Então, né, Guilherme, Grazi, muito obrigada pela participação aqui. Vamos falar um pouquinho, então. Eu tô aqui há quase 10 anos, eu e meu esposo viemos para a cidade, a convite, né, foi uma oportunidade de trabalho para o meu esposo, ele veio juntamente com um amigo, gostou muito do serviço, gostou do hospital regional, gostou do que a região oferecia, na verdade ele se encantou bastante e nos fez vir toda a família para cá e foi uma experiência muito boa e está sendo. Acho que Rio do Sul nos acolheu muito bem, né? Eu sendo mineira, eu gosto muito dessa questão de proximidade com as pessoas. Você vem de uma cidade grande ou de uma cidade pequena de lá? Na verdade, assim, eu saí da minha cidade natal com 15 anos de idade. Então tem muitos anos, né? Então eu saí para poder ir para a capital, Belo Horizonte, para fazer meu ensino médio e me preparar para o vestibular. Então, era algo que desde pequenininha eu tinha um sonho de ser médica, desde que eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos, eu já falava, e foi. Eu fui para a capital, eu e a minha irmã também é médica, dermatologista, e depois disso a gente prestou vestibular, acabamos passando no Rio, Petrópolis, e depois disso, onde eu conheci meu esposo, né, a gente namora já há bastante tempo, e a gente acabou passando todo esse período de faculdade juntos. Ele é de São Paulo, interior de São Paulo. E de São Paulo, mas vocês conheceram no Rio de Janeiro. Olha só, e ela é mineira e vieram parar em Santa Catarina. E é um casal de médicos, viu, pessoal? Casal de médicos. E depois disso, o sonho dele realmente era voltar para o estado de São Paulo. Ele gostava bastante, a gente gosta bastante, né? E depois a gente foi fazer nossas especializações em São Paulo. Ele fez ortopedia, depois a gente foi para a região de Campinas ali. E a gente estava super estabelecido, né? E acostumando com o estado de São Paulo. São Paulo é um estado maravilhoso. Eu amo o estado de São Paulo. Só que falta um pouco de acolhimento daquilo. E nós viemos através do emprego, mas o nosso colega falava muito sobre o Sul, e a questão da segurança, a questão de como a gente criar a nossa família. São Paulo a gente tem essa dificuldade, né? E foi um
dos quesitos maiores que me fez vir para cá. Na época vocês não tinham filhos, hoje vocês têm 2 filhos. Hoje a gente tem 2 filhos. Mas na época, todos nós fomos já assaltados, né? A mão armada, enfim. Então, São Paulo, a gente vive nesse mundo e a gente vive... É um lugar fantástico que eu amo e, assim, eu adoro ir. Questão. Mas tem essa questão da violência que é gigante. Então, a gente vive numa bolha, né? Então, assim, desde carros, desde condomínios, desde tudo fechado. Então, a gente foi criado, e, assim, de um tempo, desde que eu saí de casa, de 15 anos, eu sempre tive medos, assim, né? Sobre o mundo, enfim. E foi isso. E aqui tu vais podendo viver essa liberdade, porque a gente consegue ainda andar, esquecer às vezes até o carro aberto. Não, eu vou confessar uma. Essa que aconteceu essa semana. Eu acordei pela manhã, desci, minha esposa ainda estava dormindo, desci para fazer o café da manhã. Quando eu abro a porta de casa, que eu gosto de abrir a porta de casa para arejar a casa, eu olho pro nosso portão, o portão de casa aberto. Por quê? Eu abri o portão para levar o lixo pra rua e esqueci de fechar o portão. E detalhe, a bicicleta, ela estava na parte da frente da casa, no gramado, no jardim. Ou seja, qualquer pessoa poderia simplesmente, durante a madrugada, entrar, pegar a bicicleta e ir embora. Claro, a gente tem a questão de câmeras e tudo mais, e olhar nas câmeras depois só que é uma incomodação, você tem que ir pra delegacia, aquela coisa toda. E quando eu vi a bicicleta, eu olhei pro lado, a bicicleta ali, intacta. Ninguém entra, ninguém... realmente é coisas que só Rio do Sul ainda pode... É um privilégio. Ainda pode te proporcionar. Sim, é tanto que quando foi o momento pra gente vir, o nosso colega falava assim, não, vocês não conhecem Santa Catarina. Santa Catarina a gente vai viver livre, não vamos precisar trancar carro e não sei o que. Eu falei, isso não existe. Eu ainda brincava, isso não existe. É que vivia numa realidade muito diferente. Né? Quando a gente passou a primeira vez, que a gente veio na cidade, a gente veio só para reunião no Hospital Regional, nós passamos pela Casa do Pão, ali por trás, direto pelo Santana. O GPS mandava chegar no hospital. E aí passavam por algumas casas onde os muros eram de vidro e baixos. Muito baixinhos, não tinha muro, a gente é acostumado muro alto, ou condomínio tudo fechado, casa na rua é algo... Com aquelas cercas elétricas. É algo muito difícil a gente ver uma casa na rua lá, sabe? E eu falei, gente, o povo aqui é muito maluco. Tipo, como as pessoas aqui vivem assim? E ele falava, tô te falando, olha só, não deve ter nada de violência aqui. Eu falei, não é possível. E aí tudo bem, a gente veio... Teve uma certa dificuldade na adaptação por conta dos nossos familiares, está muito distante, e a questão da cidade é difícil acesso, né, ao aeroporto, o trânsito, mas hoje em dia a gente está muito feliz aqui, construímos a nossa família aqui, criamos laços com amigos verdadeiros, então eu acho que Rio do Sul nos acolheu, foi mais uma coisa de acolhimento da cidade do que... E em relação à sua escolha pela dermatologia, sabe que quando a gente precisa ter o nosso direcionamento profissional, a gente tem 2 opções. A gente pode escolher por algo que a gente sente que tem demanda no mercado e que por conta disso a gente tem habilidade, junta com a demanda, ótimo, é uma oportunidade. Ou a gente pode ir pro lado da paixão, buscar aquilo que a gente ama verdadeiramente. O que te levou para a dermatologia? Um pouco dos dois, mais um, mais o outro. Por que dessa escolha? Vamos lá. Desde a infância eu falei que eu era louca pela medicina. Na minha cidade é muito pequenininha, tem 4.000 habitantes, né? O meu pai é fazendeiro e a gente não tem nenhum médico. Não tinha na época da família, nem na cidade. Nem nas minhas amigas, nem as amigas da minha irmã. E eu e a minha irmã queríamos fazer medicina. E as pessoas falavam sempre assim, meu Deus, assim, vocês não vão passar, né? Isso é para rico, enfim. E para quem mora em cidade grande e tal. E aí meu pai mandou a minha irmã estudar fora, né? Com 13, eu fui com 15. E quando eu era pequena, eu falava, gente, eu vou fazer medicina porque eu quero fazer cirurgia. Eu quero fazer cirurgia, eu quero operar. Eu gostava muito até de animais, de abrir, de ver órgão, Então era algo que eu tinha muita curiosidade. E eu entrei na faculdade de medicina muito focada em fazer cirurgia. E
comecei a acompanhar desde os primeiros anos cirurgiões, e foi uma febre até a cirurgia cardíaca um tempo, e o meu pai ainda brincava, falava assim, meu Deus, eu nunca vi um cirurgião cardíaco, uma mulher, então eu acho que isso não vai dar certo. E realmente são cirurgias extensas, e foi onde eu resolvi não ir para essa área. E gostei bastante, como eu gostava do centro cirúrgico, fui para a área da anestésio, de terapia intensiva, fiz terapia intensiva assim que terminei a faculdade, porque eu gostava do paciente grave também. E a minha irmã sempre amou a dermatologia, desde o primeiro momento que ela entrou na faculdade. E eu falava, meu Deus, mas a dermatologia é simples, é fácil, eu não sei, eu não entendo, eu gosto do tratar o paciente. Do complexo. Você queria confusão. É tipo isso. Gostava do paciente muito grave. E foi, só que é um momento e eu fiz por 4 anos da minha vida, eu trabalhei em UTI móvel, e eu gostava daquele paciente grave, reanimar, enfim. E depois eu falei, gente, eu quero ter família, eu quero ter uma vida, né? E eu vou procurar uma área que eu goste e que me satisfaça em tudo. Mas que te dê tranquilidade também. De ter a minha família, né? Filhos e a demanda que me leva. E foi onde eu comecei a buscar. E vi na dermatologia algo assim. E é tão engraçado que hoje, conversando com amigas minhas da faculdade, elas falam, a tua cara é a dermatologia. Talvez você brigou contra. E eu penso nisso também, porque a dermatologia, para mim, não é a questão somente como eu achava lá atrás. E eu falo que a gente ainda, né, amadurece tudo com o tempo, e tudo tem o seu tempo. E aí eu acho que, assim, para mim é um desafio, cada caso clínico, cada cirurgia que eu tenho que fazer para câncer de pele, ou que seja, né? E hoje você atende essas situações, Camila? Atendo. E eu gosto da dermatologia no geral. E assim, a estética para mim é algo que ela complementa. É um plus. É um plus. Na verdade, eu acho que todos os meus pacientes, eu sempre gosto de ver essa parte da saúde do paciente como paciente mesmo, né? Então, eu gosto de ver muito a parte clínica. Então, a maioria dos meus pacientes hoje tem muito a parte clínica junto. Sempre tem uma pinta para olhar, sempre tem uma lesão que apareceu, sempre tem um quadro de dermatite, sempre tem um quadro de... Então, e eu gosto disso. Lógico, tem quadros dermatológicos, e depois que eu comecei a fazer dermatologia, eu vi que realmente é muito desafiador. Em uma lesão, a gente tem 20, 30 diagnósticos para uma lesão de pele. Tem horas que a gente pensa que uma bolinha que apareceu pode ser uma coisa, e pode ser 20 coisas. Então isso é desafiador, e eu gosto disso. E aí, onde eu fui entender, quando eu comecei, aí hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Aí explodiu a paixão. Mas a procura dentro do teu consultório, ela é mais pela estética ou pela saúde em si? Porque isso é uma questão pessoal minha, uma opinião pessoal minha. Percepção que eu tenho. Quando a gente fala em dermatologia, olhando para o lado da medicina, eu sempre associo com a parte da doença. Eu sempre associo com, tem algum problema, uma questão aqui relacionada a uma pinta, um câncer, um possível... Aí vai para uma dermatologista. Quando é a área da estética, talvez até um outro profissional, uma outra coisa, eu não associo com o dermatologista. Mas eu tenho talvez a sensação que isso esteja mudando. Faz sentido? Na verdade, hoje, se a gente for pensar, hoje o mundo da estética virou um boom, né? E aí virou um boom por quê? Porque hoje as mulheres se cuidam, as mulheres hoje trabalham fora, as mulheres, na verdade, querem melhorar a sua autoestima. E onde elas procuram? A dermatologia, ela não cuida somente da estética. É por isso que eu falo assim, ela é o complexo, ela cuida da pele, e que é o nosso maior órgão. Se a gente for pensar, a gente tem a pele desde o couro cabeludo até o dedinho. É verdade. Então, ela é o nosso maior órgão, né? Então, a gente cuida do couro cabeludo, a gente cuida do cabelo, a gente cuida da pele, a gente cuida da unha. Então, a dermatologia, ela é muito mais expansiva do que por exemplo, vamos colocar um oftalmo. Um oftalmo vai olhar somente um olho. Então, ela é uma área gigantesca. E a estética veio... É algo que, não sei se eu posso dizer que é banalizado, né? E aquele boom, estética. E o meu propósito nunca foi esse. O meu propósito, na verdade, sempre foi a saúde.
E assim, a maioria dos meus pacientes, hoje eu tenho bastante paciente que me procura pela estética, por indicação, ou por falar, eu gostei do que ela fez, mas a minha primeira leva de pacientes foi pela dermatologia clínica. E aí foram onde que um paciente veio por um quadro, né, clínico de uma doença de pele e que acabam virando pacientes que fazem a parte da estética junto e enfim. Mas eu tenho paciente desde que começam pelo quadro de acne, já vão para a toxina botulínica, para um bioestimulador, porque querem também essa melhoria do rosto por todo. Quando a gente fala desse plus, doutora Camila, é interessante porque nós, enquanto mulheres, toda vez que nós nos olhamos no espelho e nós nos deparamos com uma boa pele, com uma pele bonita, ela transparece vitalidade. E neurologicamente, né, meu excelentíssimo, nós sabemos o que isso desperta no nosso inconsciente, que é a questão da autoestima, que é a questão da segurança, da proteção. A mulher, ela acaba se olhando com mais coerência, vamos dizer assim, ao espelho. Então, isso também vem ao encontro dessa palavra luxo silencioso, doutora? Sim, na verdade, assim, o luxo silencioso tá vindo de uma era que eu achei muito interessante e eu sempre gostei. Desde muito tempo, eu sempre gosto do que é muito discreto. Até eu acho que as modas, na verdade, estão aí. E eu acho que a moda, na verdade, vem para agregar muito. E só que a gente tem que também, ao mesmo tempo, ter sempre uma leveza para isso, né? Porque eu sempre converso até com amigos, com meu esposo. Cada época, se a gente for pegar, as pessoas vão seguindo uma moda. E o natural, o que você segue, o que eu busco e que eu acho e que eu priorizo, é que as pessoas têm que se valorizar do seu jeito, né? Cada beleza é diferente. Então, a gente não tem que padronizar isso. Maravilha. Então, eu acho que a mulher, ela tem que se olhar no espelho e que se amar. Não que ela olhe e ela queira parecer com alguém ou ela queira se harmonizar para ficar igual tal atriz, tal pessoa. Isso eu acho que a gente já caiu por terra. Então eu acho o melhor é a mulher se olhar e falar quanto eu estou bonita e quanto eu me amo assim. E entender a sua essência. Entender a sua essência. E é isso que eu busco e que eu busco com todas as minhas pacientes até, porque não é sobre a gente preencher todo um rosto, e sim ter uma pele linda, e sim ter pontos estratégicos que vai te fazer rejuvenescer, mas que as pessoas não vão te olhar e vão falar, nossa, você fez isso, você fez aquilo, nossa, você fez harmonização, Então isso não acho legal. Porque quanto mais a pessoa percebe, menos natural é. Menos natural. A maioria das minhas pacientes, elas vêm e falam assim, cara, eu cheguei em casa, ninguém notou que eu fiz nada. Aí eu falei, ai gente, eu fico feliz com essa resposta. Com certeza. E aí elas, mas eu queria que tivesse notado um pouquinho. Eu falo, gente, não é sobre isso. É sobre, daqui a um tempo você vai se olhar e vai falar, eu tô melhor. Você vai olhar uma foto daqui 2 anos e vai falar, nossa, como eu melhorei. Isso é o luxo silencioso. Sem saber. Silencioso. Silencioso. Perfeito. E a gente vê que hoje em dia, até a parte de blogueiras, influencer, elas estão retirando muito. Porque foi o excesso. Então, quando a gente olha para um rosto, que é aquele rosto muito emagrecido, muito marcado, muito feito, você fala, meu Deus. E assim, é qualquer lugar. Vários locais que a gente frequenta, o meu esposo é crítico assim, ele fala, meu Deus, olha aquela ali. Ela está realmente toda harmonizada ou desarmonizada. E eu até brinco que eu não gosto muito desse termo harmonização facial. E na estética, o que eu busco realmente é a naturalidade, a essência de cada um e o que a gente precisa valorizar naquela pessoa, o que realmente incomoda, o que ela tá olhando no espelho e não gosta, o que a gente, sem que ninguém perceba. E o luxo silencioso para mim é isso, na verdade. E tá uma era, hoje em dia nos congressos dermatológicos, principalmente de uns mestres que eu amo, assim, que é o André Brasa, Eliandro Palermo, eles promovem um congresso que é só sobre isso. Né, que é um trabalho somente falando disso. Então, que a gente trata realmente a pele de dentro para fora ou de fora para dentro, mas que ninguém evidencie nada, as pessoas notem que você está bela sem
saber o que foi feito. E eu acho isso, assim, fantástico e é sempre o que eu priorizo, assim. Muito. Tá bonita, mas continua sendo a pessoa. A pessoa. Achei interessante que você falou, eu não gosto muito do termo harmonização facial. Não. Fala mais sobre isso. Na verdade, eu acho que é algo meu, assim, né? Eu tenho algumas prioridades ou que eu acredito. Desde quando começou muito o boom da estética, a gente ouvia muito harmonização facial. E eu falava, gente, isso não é bonito. E alguns amigos até de outros locais, me indica o fulano, o que você acha? E tal. E eu falava, gente, essa pessoa vai te preencher muito. Ela muda o teu rosto, ela te transforma. Você não é isso. Mas talvez é isso que eu queira. E hoje eu vejo que as pessoas já estão tudo retirando. Até esses profissionais que faziam essa quantidade já estão dando 2 pezinhos para trás. Porque não é legal você preencher um lábio e você chegar nos lugares todo mundo falar, nossa, você preencheu a boca, nossa, que você fez isso? Plenamente. Gente, tem horas que eu chego em alguns lugares e eu falo, meu Deus do céu, onde as pessoas estão com a cabeça? A que ponto eu não sei se, eu acredito que é muito relacionado com a autoestima. As mulheres hoje em dia querem provar, não para ela mesma, mas para quem está em volta. E aí, quando a gente pensa, e eu sempre penso nisso, quando eu tento estudar e buscar, eu falo, não tem uma explicação. As mulheres que buscam muito volume, muito, né? Elas buscam para outras pessoas, não para aceitação. Elas estão buscando uma aceitação de um terceiro e não de si de si própria. E a gente, eu e a Grazi, a gente brinca muito que um profissional da estética, um profissional da saúde, muitas vezes, antes de ser um profissional da estética, ele precisa ser um terapeuta. Sim. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que te procura, doutora, querendo fazer um procedimento estético talvez exagerado, no fundo, o que ela quer é preencher um vazio da sua própria identidade. Sim. Ela não se reconhece, ela não se vê como aceita, ela busca essa validação, e a forma que ela tem de buscar essa validação é através de um procedimento estético, que ela entende que aquilo vai suprir essa necessidade. Mas esse olhar terapêutico, ele acaba sendo, me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que ele deva ser algo até que você percebe que é necessário. Muitas vezes fazer uma intervenção até para tentar entender qual é o momento de vida dela, o que está levando ela a querer aquilo, para além do próprio procedimento. Faz sentido? Faz, total sentido. Eu digo que nós médicos, a maioria, nós somos um pouco realmente psicólogos e a gente tem que lidar um pouco com isso. Então, tem dores das pessoas e que a gente não entende, né? Por exemplo, eu tenho pacientes que elas choram porque você está tirando uma lesãozinha de pele. Ou por exemplo, pacientes que têm um trauma a vida inteira e aí é uma pessoa que não tem um casamento legal, não tem uma relação legal com a família e que tem muitas dores. E quando você vai entender que se a gente olha somente para aquilo, para aquela lesão ou para aquela queixa, a paciente chega, né, como você mesma disse, querendo só fazer um preenchimento labial e que quer ficar com lábio gigantesco, mas quando você vai ver, ela tem dores muito maiores. Dores que não são vistas. São vistas. E quando você conversa, tem até choro em consultório, tem pessoas que... terapia mesmo, né? É uma terapia. E assim, tem coisas que eu falo, meu Deus, assim... sabe, não precisava tanto. Tem mulheres que passam por relacionamentos realmente abusivos, né, e fala, olha, agora eu consegui me livrar disso e eu nunca me olhei, nunca me cuidei. Eu sempre tive um parceiro que não me valorizava, não falava que eu estava bonita, e aí elas querem, né, é a questão da autoestima. Então, assim, eu falo que a autoestima não é só você estar bonito para os outros, muita coisa envolvida. Desde algo que vivencia ou até lá na infância que tinha como trauma, enfim. Então é algo, por isso que eu não gosto da questão do harmonização. Eu acho que o termo, para mim, isso já caiu por terra. Eu acredito muito na estruturação facial de acordo com a queixa da paciente, porque é ela que vai se olhar todo dia. E você sabe que em relação a essa questão do exagero, eu tenho uma sensação de que o mundo, de maneira geral, ele se comporta dessa forma. Quando surge algo novo, todo mundo olha para aquilo e vai com muita sede ao pote. E depois começa a perceber que foi um exagero e volta a se equilibrar. Eu tenho um exemplo
recente, que é a questão do design, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, que também tem a ver com a minha área. Quando surgiu a reestilização das logomarcas, por exemplo, que surgiu lá 3D, sombreado, o pessoal foi lá e exagerou, né? Fizeram logomarcas, uau, toda estilizada. E hoje está havendo um movimento do retorno às logomarcas minimalistas. Simples, básicas. Menos é mais. Então, muitas vezes, quando surge algo novo, o pessoal, a tendência, então vamos todo mundo para cá. E aí vai e exagera. E depois o pessoal começa a ver, não, mas peraí, não era bem o que a gente estava procurando. E aí começa a voltar. Talvez a estética esteja exatamente passando por esse momento de retorno. De retorno. E eu espero que sim. Na verdade, assim, pelo menos nos nossos congressos médicos, tendia muito a parte da naturalidade. Hoje estamos desenvolvendo milhões de técnicas, a maioria delas muito mais para bioestímulo de colágeno, para melhoria da pele, para firmeza da pele, do que uma harmonização facial. Então, assim, quando a gente vê desde congressos internacionais, nacionais, dos melhores mestres que escrevem livros, enfim, não se fala mais desse termo, e todos buscam. E realmente, assim, e eu acho que agora é para ser essa era. Se a gente for pensar, até a própria Gretchen, né, que ela exagerou muito nos procedimentos estéticos, ela não tem muito padrão, assim, ela já voltou. Ela já fez. A Sheila Carvalho, que ela, meu Deus, e assim, a harmonização, na verdade, deforma a pessoa, né? Quando a gente pega essas ali, por exemplo, você vê que, meu Deus, elas mesmo não se reconheciam. A própria Anitta, que tá totalmente diferente. Também a Anitta deu uma exagerada grande. É outra pessoa, na verdade. Sim, ela, na verdade, se transformou, né? E aí é onde a gente pensa lá atrás do Michael Jackson, que ele também se transformou, né? E ele se transformou através de uma doença que foi o vitiligo, né? Ele acelerou, enfim, para poder ficar branco. Então, até que ponto isso tudo vale pela tua saúde, né? Então, eu acho que a gente tem que pesar também isso. Então, eu não falo só sobre a harmonização facial, sobre a corporal também. Então, hoje em dia, a gente tem que pensar até que ponto você fazer uso de milhões de coisas para você chegar num corpo perfeito, sabe, um biotipo perfeito que você acha que a sociedade né? Então, é o que eu falo, que a gente não precisa disso. Cada um se olhar é muito mais belo do que a gente querer padrões. É isso que eu... essa questão, o próprio silicone, agora a gente vê o movimento das mulheres retirando o silicone. Um outro exemplo. Surge a tendência, vai todo mundo lá e coloca em tendência. Depois, o que está acontecendo? Tá retirando. Agora o padrão mudou. Agora não é mais ter uma prótese grande, agora é não ter prótese. Já teve a época, né, de silicones gigantescos, né? E é cada vez maior que a gente notava. Hoje em dia, as mulheres querem realmente o mais discreto. Colocam silicone para dar um contorno, mas que não seja volumizado, né? E que realmente é o que eu acho mais bonito. Sempre achei. Ainda bem que eu sempre... que eu acho que a mulher não tem que mostrar, né? Eu acho que quando tudo que é mostrar demais, é para venda. É para os outros. É para venda. Por exemplo, eu acho que a mulher, ela tem, cada uma tem a sua essência e tem a sua beleza natural. Então a gente não precisa, né, tá o tempo inteiro se impondo ou mostrando. Então, assim, é o que eu acho mesmo do luxo silencioso. E é legal porque esse papo, ele vai, se a gente deixar, ele vai para uma linha muito mais filosófica do negócio. E aí a gente vai começar a conversar sobre exatamente o que é beleza. O que é o belo? Será que o belo é subjetivo ou será que o belo é objetivo? Você tocou num ponto que eu acho fantástico, que é algo que a gente trabalha muito na nossa linha de desenvolvimento pessoal. O fato de todo o exagero, ele é muito mais externo do que interno. Muito mais externo. Muito mais externo. Então, quando você fala, quando alguém exagera, é porque tá querendo vender. Tá querendo se vender, porque tá querendo passar alguma coisa para alguém. Sim. E toda vez que você quer passar algo para alguém, é porque algo não está resolvido em você. Sim. Porque entenda, se você estivesse bem resolvido, você quer provar o quê pra quem? Você não precisa. Você simplesmente não precisa. Sim. Então, se você chega ao ponto de querer provar algo pra alguém, mostrar algo pra alguém, é porque algo não está bem resolvido dentro de você. Internamente. E é o que eu acho que a parte da psicologia vem também ajudando muito, e que é algo assim, porque principalmente a mulher, né? A mulher, na verdade, o homem, eu falo que o homem é muito racional.
O homem é prático, o homem trabalha, e aí para ele, quando ele foca ali no trabalho, ele não tem questões tanto externas. A mulher não, ela tem que dar conta do trabalho, ela tem que dar conta dos filhos. Se um filho não tá bem, se o outro não tá bem, cada um de um jeito. Então você tem que saber lidar com isso, você tem que lidar com funcionários, porque é você que comanda a tua casa, por mais que você comanda mesmo fazendo, ou você tem que ter pessoas para fazer. E você tem, desde escola, desde tudo. Então, e o próprio marido, porque e do próprio marido, que é o filho também. Tem essa parte que é o filho da, né? Filho grande. É o filho grande. É o filho da sogra. É o filho da sogra. E que demanda muito. E quando a gente pensa, a mulher não tem tempo para se olhar, ou ela, na verdade, se afunda nisso tudo e se perde. E aí, quando ela resolve se olhar, ela já se olha para se mostrar, para se, na verdade, para ser aceita, né? Em algum momento. E eu acho que não é por isso. Eu falo que a mulher, na verdade, ela tem que estar sempre se cuidando, sempre se olhando. Por mais que a gente se perca alguns momentos, eu acho que todo mundo já se perdeu em algum momento. Principalmente a maternidade, eu falo que é algo que nos tira, né, da realidade um pouco, mas a gente precisa se redescobrir e seguir. Então, é sobre a essência mesmo, assim, de cada mulher, e é por isso. A gente tem falado bastante de mulheres, mas e os homens, doutora? Você sente uma busca maior? Sim. Existe um volume de procura por parte dos homens também para o seu trabalho? Sim, na verdade, os homens também procuram, e eu vejo o porquê. Hoje, a maioria deles notam que as mulheres estão cada vez melhores, mais bonitas, se valorizando, e eles também buscam isso, né? O homem, como eu disse, ele é muito racional, ele trabalha ali e ele acaba que ele não tem esse autocuidado. Eu brinco com meus pacientes, né, masculinos, eles não têm cuidado nem do protetor solar, que é um passe para eu conseguir que eles usem, assim, as esposas quase têm que passar. Ah, pra quê? Né? Não precisa desse negócio. Não, tudo certo. Ele tá brilhando. Não, depois vem o torrão, aí diz, por que eu não Sim. passei o protetor, meu Deus do céu? Bem dessa forma. E tem a questão do machismo, né? E se eu fizer isso, se eu fizer uma toxina, vão achar que eu não sou homem, enfim. A masculinidade. Só que hoje já tá bem melhor. Eu falo que até a questão de roupas, de tudo, o homem tá aceitando mais. Então hoje a gente já não vê tantos homens de cabelo branco. Os homens, eu brinco, esse dia eu tava até falando com os amigos que fizeram um transplante capilar. Eu falei, gente, todos vocês sentem muito a perda do cabelo, mas não expõem, não mostra essa dor. Porque vocês se olham, tem uns que raspam a cabeça, ficam com o cabelo carequinha, mas não gostam daquilo. E tem pessoas que acham assim, não, ele nunca ligou com isso, ele raspa e ele adora ser careca. E não é. E não é porque hoje em dia a procura tá muito grande. Tá. E a procura do tratamento capilar para o homem tá muito grande. Então, é algo que realmente dói. Eu até brinco que eu nunca imaginava que o cabelo doesse tanto na população como é. E realmente é algo que piora muito a autoestima, que na verdade a gente não tem essa noção. Para quem na verdade tem uma perda de cabelo abusiva ou que vê isso, tanto a mulher quanto o homem, é algo que bem assim impactante. É interno, né? Porque nós temos muitos amigos que fizeram o implante. E até nós estávamos reunidos esses dias com um deles e ele disse, meu Deus, mas olha aqui eu não conseguia mais lembrar dele como ele era. Muita diferença. É muita diferença. E é algo que fica natural. Fica natural, tanto que fica bonito. Exato. Porque ele era assim. Só que assim, na verdade, quando a gente vai ver todos esses homens lá atrás, não se tratava. Né? Porque quando a gente pensa no alopecia androgenética, que é a calvície, ela, na verdade, ela é uma patologia do cabelo. É como se fosse uma hipertensão. Se você não trata, se você não toma medicação todos os dias, ela evolui. E a mesma coisa é a calvície. Só que a hipertensão, lógico, pode chegar a várias outras complicações. O cabelo não, só cai e você fica careca. Mas, se você cuida, se desde lá... Então, assim, quando a gente pensa, tem meninos com 17, 18 anos já começando a ter
a alopecia androgenética, e é onde lá atrás não se buscava, porque aí os pais falavam, não, isso não se faz, enfim, né? Foi algo que a gente foi criado, assim. E hoje eu fico bem feliz deles também estar buscando isso, para fazer o transplante, de tentar melhorar, talvez eu brinco que nem que seja o protetor solar, nem que seja uma rotina basiquinha, mas para, na verdade, manter uma pele bonita. E isso realmente tem aumentado a procura e isso é legal. E eu vou falar algo que talvez vai pegar no calo de muitos homens. Você comentou algo que é muito verdadeiro, essa questão do machismo, né? De o homem não buscar o tratamento estético por achar que os outros vão fazer piada com ele, e ele vai ser visto como... enfim, vai ser motivo de chacota da turma. Isso é exatamente o oposto do machismo no melhor sentido da palavra. É justamente a maior prova de fragilidade da masculinidade do homem. Sim. Porque uma vez que você precisa da aprovação da tua turminha para fazer alguma coisa, isso é a prova de que você é um homem frágil. Porque se você for um homem forte, bem resolvido, se você for macho de verdade, você faz o que você quiser, meu amigo. Você faz o que você quiser, sem dar a menor importância porque o teu coleguinha, porque o teu amiguinho, porque o outro lá vai falar. Sabe por quê? Porque no fundo a galera pega no pé querendo fazer igual. A mesma coisa é com o implante capilar. Eu tenho um caso aqui que eu posso falar porque isso foi exposto na RBA TV para muita gente. Há muito tempo atrás, muitos anos, isso mais de 10 anos, uma das primeiras pessoas a fazer o implante capilar na nossa cidade foi o Fabiano Schneider, que era apresentador da RBA TV na época. Hoje é empresário. Um grande abraço. Já foi meu entrevistado no programa 1 contra 1. Uma pessoa fantástica. E o Fabiano sofreu muito. Porque muitos homens pegaram no pé dele. Eu lembro disso. Inclusive, ele foi um dia no programa do Chico Santos para falar sobre o transplante capilar. E ele, inclusive, falou, cara, é impressionante como as pessoas pegam no pé e tal. E aí, o argumento que ele usava era, as mulheres não estão colocando implante no seio para se sentir mais bonitas? Eu coloquei no cabelo, né? E aí era o jeito que ele tinha de justificar aquilo, de explicar. Mas ele foi macho, porque ele foi corajoso de fazer um implante que na época ninguém fazia, e ele sabia que ele seria motivo de piada, mas ele sabia que a autoestima dele estava acima daquilo. E ele não estava mais se reconhecendo no espelho, ele não estava mais gostando da autoimagem dele, foi lá e fez o implante. Sabe o que aconteceu? Hoje todo homem quer fazer um implante. Todo homem. O cara que tiver a oportunidade, ele vai fazer. E o mesmo é para todo e qualquer procedimento estético. No começo, o pessoal tira sarro. No começo, o pessoal vai lá e fala. Mas depois tá todo mundo querendo fazer igual. E é assim para tudo. Então, enquanto você, homem, se pautar ou pautar as tuas escolhas pela aprovação dos teus amigos, sinto lhe dizer, mas isso é o maior sinal de fragilidade da tua masculinidade. Se você tem a tua masculinidade fortalecida, você vai lá e faz, meu amigo. Faz o que você quiser, aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai fazer bem pra você, pra tua esposa, e ponto final. Também concordo com isso. E é sobre a fragilidade da gente querer se provar para outros, né? E quando a pessoa tá muito bem resolvida consigo mesmo, ela vai lá e faz o que ela realmente quer, né? Não precisa realmente dessa aprovação. Eu digo para tudo, né? Pra vida isso. Então, desde o homem fazer a parte do cabelo, que é algo que assim, é uma dor muito grande nos pacientes que sofrem de alopecia androgenética. E eu acho que as pessoas realmente têm que estimular e falar, olha, se te incomoda, faça, né? Então, e é sobre a turminha não brinca ou tira sarro, é sempre todos que querem fazer. Exato. Se fizer ou se não fizer, eles vão tirar sarro de qualquer forma. Eles vão achar outra maneira de tirar sarro. Sim, então, porque também é a forma deles aliviarem as dores particulares deles. Sim. É pegando no pé do outro. No final das contas, ele tem que olhar para dentro dele. E nós temos uma novidade, né, doutora? Conta aqui para nós amanhã. Quem tá ouvindo o programa ao vivo, né, na quarta-feira, amanhã, dia 30, atenção, tem novidade, né, doutora? Sim, amanhã vou inaugurar o meu novo espaço, né? Vai ser juntamente com a equipe da Clínica Sim, ali na Alameda Bela Aliança. Estou muito feliz pela nova fase que vem aí, né? É um local que que eu estou sendo muito bem acolhida
e que eu espero, assim, contribuir tanto para a equipe, que já tem muito tempo ali, a clínica, sim, ela já tem tem um tempo já aqui na cidade, então eu espero contribuir para isso, e é um novo espaço, assim, pensando muito no acolher, na leveza dos meus pacientes, e no meu jeito, que todo mundo já sabe, que é sempre buscando a naturalidade, e tá sendo um espaço, assim, muito pensado no paciente, como eu sempre quis ter, assim. E eu sou suspeito, perdão, sou suspeito a falar da Clínica Sim, porque o meu irmão trabalha lá, o Dr. Orlando Reginato, é dentista lá na Clínica Sim, junto com um grande amigo também, que é o Francisco Franperfo, também conhecido como Chico, popularmente conhecido. Tem a doutora Anuar também, uma equipe fantástica lá que você vai fazer parte com o teu espaço. Sim. Então fica o convite, né, para quem quiser conhecer lá na Clínica Sim, entrar em contato com você. Você tem o teu Instagram também que o pessoal pode acompanhar. Tem o meu Instagram, né, que é doutora Camila Pimentel, né, e ali tem também a bio para poder entrar em contato. E o doutora é DRA no Instagram, certo? DRA Camila Pimentel. Perfeito. E também no dia 11 de novembro, vai ter um evento aqui em Rio do Sul, focado no público feminino, que é o evento Entre Elas. Entre Nós. É isso? Entre Elas? Entre Nós. Entre Nós. Entre Nós. Ótimo. Me fala um pouco mais sobre esse evento. Sim, na verdade, esse evento era algo que eu já tinha em mente já há muito tempo. Sempre tive essa vontade de montar um evento com outras colegas médicas, né? E depois que eu comecei a consultoria com a Dai, ali a Best BW, ela me encorajou a ir firme no meu propósito. Tirar o projeto do papel. Tirar o projeto do papel, bem isso. Eu sempre digo, não te mete com a Dai. Não te mete com a Dai, não te mete com a Paula, porque senão a coisa vai ter que acontecer. Bem isso. Quer zona de conforto? Melhor não se meter dela. Não tem, né? E assim, quando eu fui contando para ela as minhas ideias que já estavam há muito tempo, desde a clínica, né, desde tudo, ela me encorajou para tudo. E assim, tô muito feliz com a nova fase, era algo que eu já pensava, só que aquele negócio, você não dá o passo, você não sai da tua zona de conforto, e tá sendo muito legal. Convidei algumas colegas médicas que eu admiro muito, que são médicas incríveis, né, para fazer parte disso comigo e a gente criar um projeto. E o projeto, na verdade, o que é? É Entre Nós, que chama. Somos nós 6 médicas, com o mesmo propósito de trazer para nossas pacientes um acolhimento, entender o que é autoestima, bem-estar e saúde. E principalmente a saúde, né? Porque, como eu disse anteriormente, a pele é o nosso maior órgão, mas a gente tem, o nosso corpo humano, ele conecta, ele fala entre ele. E isso para mim, e por isso que cada uma é de uma área, de áreas até que quando a gente pensa, poxa, só é doença, só é coisa ruim para essa especialidade, mas não, isso tudo faz parte, né? Então tem ginecologistas, que eu acho muito interessante essa parte, desde a mulher, na verdade, toda essa parte hormonal, ginecológica, isso influencia sim na nossa pele, na nossa autoestima. A parte gástrica, então, eu falo sempre para os meus pacientes, nós somos o que nós ingerimos. Então, é a mesma coisa, uma planta, ela só vai estar bonita se ela for regada com água. Se ela não for, ela não vai estar, ela não floresce, ela morre. Então, eu acho muito interessante tudo isso. Aí vai ter a otorrino, a outra especialidade que é cabeça e pescoço, mas que é importante a gente entender isso. Então, vai ser um bate-papo entre nós 6, juntamente com as nossas pacientes. Por enquanto vai ser algo restrito, pequeno, mas o meu propósito realmente é aumentar, é talvez convidar outras pessoas, outras médicas, e isso ser algo porque falta informação, não é sobre só eu chegar e falar, a gente também tem que escutar. E como a gente falou anteriormente, cada um tem a sua dor, cada um compartilha, então quando junta nós mulheres, é muita coisa e eu acho legal a gente ter essa empatia com nós mesmas, desde pacientes, desde médicas, desde o contexto todo. Muito bom. É um evento aberto ao público ou nesse momento é para convidadas? Nesse momento, a gente fez algo menorzinho, até pra gente ver se daria certo, então, com um pezinho atrás. Então, cada uma delas tem como convidar 10
pacientes, né? E para ser algo menor. E dando certo, a gente realmente quer aumentar isso. Eu não tenho dúvida que vai dar muito certo. Não tem pezinho atrás, os pezinhos estão todos na frente. Porque com toda certeza, falando abertamente aqui ao público, para o próximo evento já tem mulheres querendo participar desse momento com vocês. Bom. Sem dúvida. E veja, 6 mulheres com 10 pacientes são 60 pessoas. 60 pessoas, gente, é uma sala lotada, é uma sala cheia, é muita gente. Para um tema muito específico, como é o tema de vocês, a saúde da mulher, a questão da beleza, relacionada à parte da medicina, eu não tenho dúvida que é necessário, é um conteúdo necessário que muito em breve vai se tornar um evento grandioso para toda a nossa região. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Aproveito também para parabenizar a Dai e a Paula da Best BW, que são também colegas, amigas, e que também você faz um trabalho, elas fazem um trabalho com você, você também com elas, e inclusive a Dai nos oportunizou você estar aqui conosco também, e nós somos muito gratos por isso. Tive a oportunidade, a honra de poder em um momento palestrar num evento da Best BW, foi um momento maravilhoso também para mulheres, falando um pouco sobre comunicação, sobre perfis comportamentais, foi demais. E a gente sempre externa a nossa gratidão, sempre que possível, por tudo isso. Da mesma forma que nós somos gratos a você por ter aceito o nosso convite e ter comparecido hoje aqui ao nosso programa, doutora. Muito obrigado, foi muito edificante o programa de hoje. Foi mesmo. Obrigada, Guilherme e a Grazi. A primeiro momento a gente fica um pouco receosa. Eu até brinco com a Dai que nós médicos somos um pouquinho, né, difíceis, assim. Temos, na verdade, todo o nosso conceito e a nossa vida não é muito para se expor, né? E hoje a gente vê que as redes sociais precisam. Por mais que a gente venha, assim, coração acelerado, assim, taquicárdica, né, pelo momento, enfim. É que a gente gosta de conhecer vocês de uma forma mais leve, mais tranquila, fora do consultório. Sim, eu sei, eu sou super aberta para isso, mas o aparecer, assim, é bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu queria agradecer pela oportunidade. Foi muito legal, não sei se foi perfeito como vocês esperavam, mas muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Foi um prazer te ter aqui, Camila. A gente te deseja sucesso nesse teu novo passo. Com certeza será o primeiro de tantos outros que estão vindo aí pela frente. Obrigada mesmo. Sucesso e até a próxima. Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na próxima quarta-feira com mais um programa Fala Mais. Até lá. Até mais.